divórcio à luz da Bíblia. Gostaria de pedir a você o seu like para o nosso canal no YouTube da Igreja Evangélica Congregacional de Araçagi. Dê o seu like, compartilhe, tá certo? Nosso canal tem o objetivo de, primeiro que tudo, a pregação do Evangelho. Nós, que somos da Igreja Congregacional, queremos pregar sempre a verdade para você. E nesse canal, nós iremos colocar mensagens, hinos de louvor e adoração ao nosso Deus e outras coisas mais que vai, com certeza, fazer você crescer espiritualmente. Então, entre no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe, que com certeza será bênção para a nossa vida, como também para a sua. Divórcio à luz da Bíblia. A gente sabe, irmãos, que todo mundo sabe o que é divórcio, né? Precisa explicar o que é divórcio. Sabe não, Bela? É quando duas pessoas que estão casadas, Bela, se separam. Mas a gente vai ver algumas coisas aqui interessantes, né? Primeiro é compreender a questão de que a instrução bíblica sobre o divórcio, né? O que a Bíblia fala sobre o divórcio. Fala também sobre a importância da intervenção da igreja com relação à condução do processo de divórcio e refletir sobre o papel eclesiástico na orientação sobre o divórcio e novo casamento. Aí vocês podem dizer aqui, a irmã Maria mora sozinha, a irmã Marlene já é casada há muitos anos, e o que é que eu tenho a ver com isso? Mas aí a gente vai aprender para quê? Para a gente poder orientar as pessoas, né? Às vezes tem coisas que a gente não precisa, mas tem pessoas que precisam de orientação. Por exemplo, a irmã Maria tem aquela menina, né? Samira, perto dela, né? A irmã Marlene tem seus filhos, netos, né? Perto dela. A irmã Maria também tem os seus familiares, amigos, né? Então, sempre existe, e é isso que eu acho interessante na Bíblia, no estudo da palavra. Porque mesmo que a gente não precise, mas eu sei que tem pessoas que precisam, e Deus vai me usar para abençoar as pessoas, né? Isso é que é interessante, né? Então, você vai falar sobre divórcio, sobre casamento. Sim, você precisa aprender para orientar as pessoas. O que a Bíblia diz sobre isso? Irmãos, hoje em dia, os estudiosos dizem que existe a quantidade de divórcio na vida dos cristãos é basicamente a mesma das pessoas que não são cristãs. E isso é chocante. Por quê? Porque nós que somos cristãos, nós defendemos e nós fazemos um juramento quando a gente casa. Qual é o juramento? Que só uma coisa vai nos separar. O que é? A morte, né? Somente a morte pode nos separar. Mas aí o que é que está acontecendo? Muitos crentes, muitos cristãos, dois crentes, não é um crente e uma pessoa que não é crente, não. Dois crentes, muitos cristãos estão se divorciando, estão se separando, né, irmãos? E não é uma quantidade pequena, é uma grande quantidade. E as pessoas estão fazendo isso como se fosse algo normal. Algo normal. Tem cristãos, tem crentes que já estão casando pensando o seguinte: eu vou casar, se não der certo, eu separo. Se não der certo, eu separo. Mas será que biblicamente isso está correto? Será que até diante da própria justiça humana, será que as coisas devem ser assim, né? A gente entende pela palavra que não, né, irmãos? Então a gente vai aprender um pouquinho hoje sobre a questão do divórcio à luz da Bíblia. Então vamos lá. Há uma mudança intensa no comportamento moral de grande parte das pessoas na atualidade. A gente voltar uns anos atrás, vamos trazer aqui, ainda bem que a irmã Marlene e a irmã Maria estão aqui, né, que já são pessoas mais maduras, de um tempo diferente do nosso. No tempo de vocês, divórcio era uma coisa normal ou era difícil de se ver? Foi, né? No seu tempo lá, vamos colocar aí, quando vocês tinham 20 anos, essa questão de separação, de divórcio, era como é hoje ou assim, era mais difícil de se ver? Era mais difícil, né? Era mais difícil. Então, o autor da lição está dizendo aqui que o comportamento moral de grande parte das pessoas na atualidade
a humanidade está optando por leis anti-Deus. No tempo das irmãs, mesmo muitas vezes, aquelas pessoas que não eram evangélicas, não eram cristãs, crente, né, como o povo dizia, mesmo que não era crente, mas elas tinham todo um cuidado com isso, né, irmãos? Não é como hoje. Hoje o negócio está descambado. As mulheres se casavam, às vezes a mulher sofria, não era? Sofria, rapaz, cada marido ruim, mas às vezes não se separava, ficava, né? As mulheres sofriam mais do que os homens nesse sentido antigamente, né? Mas não se separavam, né? Só quando era um extremo, né? Quando era um extremo é que não tinha mais o que fazer, né, irmã Maria? Acabava separando, né? Já separasse muitas vezes. Mas tu, no papel, tu casou alguma vez? Nunca casou. Ah. Graças a Deus, né? Isso. Mas tu já se separasse várias vezes, no caso. Ah, ele? Peraí. Sim, já separou, voltou com o João. Mas assim, antes dele, tu já teve outro casamento? Com o João. Faz quanto tempo que tá com o João? 17 anos. Separa, fica. Que não se separou mais. Graças a Deus. Espere Deus que não... É porque assim, alguém disse que o casamento ele tem estágios, né? Tem estágios. O primeiro estágio do casamento é o conhecimento, né? Você vai conhecer a pessoa, vai ver as virtudes da pessoa, vai começar a ver os defeitos, né? Mas aí você vai se adaptando. A segunda fase é a fase mais difícil. É quando você começa a enfrentar os problemas. Você começa a enxergar os defeitos do outro. Rapaz, fulano, eu não sabia que fulano tinha tanto defeito. E o terceiro estágio é aquele que quando você consegue passar desse estágio, aí de você entender que a pessoa tem defeitos. E você aceita... Eita. Quebrou não, né? Rapaz, o bicho é forte, viu? Aí, o galão de água. Mas graças a Deus que não quebrou e não se machucaram não, né? Pronto. Amém. Então, sim, escorregou. Foi. Isso. Então, quando você passa do segundo estágio, que é de ver os sofrimentos, aí vem o terceiro estágio, que é o estágio de aceitar o seu cônjuge, o seu parceiro. Aí você consegue viver por longa vida com ele. Quando você consegue aceitar os defeitos, né? Então, 3 estágios. Por isso, pode perceber que quando você passa dos 10 anos de casado, dificilmente você vai querer se separar. Pode acontecer? Pode. Porque eu conheço irmãos que se separou com 30 anos de casado. Mas é um aqui e outro ali. Por quê? Porque você já passou por esses estágios na vida. E você consegue suportar aquela pessoa. E aquela pessoa consegue lhe suportar. E você vai seguindo, né? Eu também estou com minha esposa há 17 anos. Não é isso, Márcia? Vai fazer 17 anos, né? 17 anos, né? Mas vamos lá, né? Dia 1º de abril. Eita Jesus. Então vamos lá para cá, né? Então diz aqui que na atualidade, né, irmãos, o comportamento moral tem sido complicado e a humanidade está optando por leis anti-Deus, né? Não estou muito preocupado com o que Deus pensa, né? Por uma vida que não tenha como referência a vontade revelada do Criador, com todos os preceitos que fazem sentido à nossa natureza caída, que precisa desesperadamente de freios morais para nos manter como humanos. Hoje convivemos com uma cultura babilônica que prioriza o culto a si mesmo,
projetado nos deuses criados segundo a imaginação humana e sugestões de Satanás. O conceito de namorar não é mais o mesmo, não é isso? O conceito de namoro não é mais o mesmo. Casais se relacionam sexualmente sem achar que precisam assumir responsabilidade diante de Deus e de testemunhas. Então, o que é que está acontecendo? Há anos atrás, né? Vamos usar as irmãs como exemplo. Irmã Marlene e irmã Maria. Se uma moça de 15 anos fosse pega tendo relações com outro rapaz, o que é que acontecia? O pai muitas vezes fazia o quê? Expulsava de casa, né? A mãe ficava dividida muitas vezes, né? Porque amava a filha e com aquele cuidado, mas era um rebuliço na família. E aí ia-se para a casa do rapaz. O pai da moça ia para a casa do rapaz. E o rapaz tinha que o quê? Ter responsabilidade. Você tem que assumir a minha filha. Dizia, você mexeu, né? Você mexeu com a minha filha. E existia, irmãos, uma honra, né? A questão da virgindade para a mulher era uma honra. Era uma honra. E se o homem mexesse com essa honra, muitas vezes, se ele não quisesse assumir, às vezes poderia acontecer até morte. Até morte, né? E se engravidasse, aí pronto. Aí que o negócio tinha que ser correr ligeiro, casar, né? Ô irmã. Foi 6 meses de namoro já para casar. Foi rapidinho. Tá com ele. E foi, rapaz. Voltou. E tá com ele até hoje, né, irmã? Amém. Graças a Deus, né, irmã? Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que não é fácil, né? É difícil, mas passaria não. Meu Deus. Meu Jesus. Mas está com ele, né? Graças a Deus. Mas assim, há uma diferença muito grande, né? Como a irmã falou. Eu creio que existem os extremos, né, irmãos? Existem os extremos. Mas, biblicamente, quando uma moça, uma jovem, né? Ela vai namorar, biblicamente, ela não pode ter relações sexuais, né? Ela vai namorar, um vai conhecendo o outro, né? Para quando casar, porque é o seguinte, hoje em dia, não tem nem lógica mais essa questão de lua de mel. Não é? Por quê? Porque muitos jovens já se casam, que ele já perdeu a virgindade, ela já perdeu a virgindade, né? E vão para uma lua de mel só para curtir a viagem. Mas curtir o mel mesmo não tem mais, que já foi embora, né? Já foi embora. Então, assim, é muito diferente da época das irmãs lá, que o negócio era mais... E biblicamente, irmãos, tem que ser assim, né? Biblicamente tem que ser assim. É algo... O conceito de namoro, biblicamente, é algo sério. É algo sério. Só que hoje, o que é que a gente está vendo na sociedade? Não, isso é besteira. Esse negócio da mulher se guardar a virgem para o casamento. Homem, isso é coisa das antigas. Isso é coisa de... Como é que se diz? Eles diziam... Isso é careta, né? Isso é careta. Né, irmão? Isso é careta, tem besteira. É tanto que moças hoje, jovens, solteiras, né, vão para as festas, passam a noite toda nas festas, às vezes termina nos motéis, né, irmãos? Às vezes conhece o cara naquele dia, conheceu o cara no dia, já se deita com o cara, como que se fosse a coisa mais normal do mundo.
Como fosse normal isso. Aí o que acontece? Começa a namorar com o cara, tem relações, aí de pouco tempo se abusa e deixa. Aí sofre um e o outro, né? E aí relacionamento se acaba, sofrem, perdeu-se o que se tinha se perde, né? E fica por isso mesmo. E a sociedade aceita como algo normal. Isso. Ela que fica com o menino, quando o menino nasce, ela que se vire para botar na justiça para o cabo pagar a pensão. Tudo isso por quê, irmãos? Porque a sociedade está querendo tirar os ensinamentos de Deus, a palavra de Deus. As pessoas não dão mais valor à palavra de Deus. Namoro bíblico é totalmente diferente. O casamento bíblico é totalmente diferente. Relacionamento bíblico é a coisa séria. Não é desse jeito que o mundo está ensinando aí e querem que os nossos filhos vá na onda, né? E o pior, isso tem entrado dentro da igreja. Isso tem entrado dentro da igreja. Quem já viu, antigamente ninguém via um casal de namorado, adolescentes, ter toda a liberdade para ir para onde quiser juntos. Não, pai, vai para onde? Não, eu vou sair com meu namorado. Vocês vão para onde? Não, a gente vai para a praça. Aí o cara chega na moto, monta na moto, ou entra dentro do carro, ou sai a pé, e aí só Deus sabe aonde vão parar. Né, irmãos? Aí só Deus sabe onde vai parar. E eu estou dizendo isso, não é só gente lá de fora não, é gente da própria igreja. Aí o que é que acontece? Tem relacionamentos, aí vem para a igreja, está dentro da igreja, aí não consegue sentir a presença de Deus, né? Não consegue ter um relacionamento sincero com Deus, não consegue levar a sua vida espiritual à frente, não cresce na graça e no conhecimento. Por quê? Porque a consciência pesa. Aí está dentro da igreja, mas frio, morto, né? Só por religiosidade. Né? Por religiosidade. Eu me converti um dia, eu vou estar na igreja ali. Não, meus pais vão para a igreja, eu vou também. Mas vida íntima com Deus não tem. É impossível uma pessoa ter uma vida íntima com Deus se não tiver num relacionamento correto. E aí é o que a gente está vendo em muitas igrejas. Muito oba-oba. Muitos jovens se dizendo crente, mas não tem vida. Não tem vida. Então, isso, relacionamentos, pega uma, pega outra e tchau, né? O conceito de família está sendo atacado. O conceito de família está sendo atacado. A estabilidade do casamento foi substituído pela facilidade da separação e fica cada vez mais difícil encontrar pessoas comprometidas com os votos matrimoniais, é aquilo que eu falei no começo, né? Em detrimento de seus sentimentos temporais. O mundo, de fato, está aumentando a sua iniquidade e o amor de muitos está esfriando. Tem muitos casamentos que hoje em dia não se faz mais aquela cerimônia de fazer os votos. É só chegar ali, você quer se casar com fulano? Quero. Você quer se casar com? Quero. Aí coloca a aliança, dá um beijo, o padre ou o pastor dá uns conselhos e pronto, e acabou-se. Né? E muitos não ligam mais com aquele juramento. Não ligam mais com o juramento de dizer, olha, é na doença ou na saúde, na alegria ou na tristeza, né? Até que a morte, né, nos separe. E isso é muito importante. Isso é muito importante, né? Então vamos ver aqui a questão do divórcio, o significado do repúdio e a diferença entre divórcio e separação. Quando é que qual é a margem que a Bíblia dá para acontecer um divórcio? Como é que pode acontecer o divórcio? O divórcio é bíblico? É. A Bíblia fala, né, sobre divórcio. Mas em que situação a gente pode se divorciar? Essa é a grande questão que a gente precisa aprender aqui nesta noite, né? A palavra divórcio deriva-se
do latim, que significa desviar ou virar em diferentes direções. Quando a gente diz assim, alguém se divorciou, é a mesma coisa de dizer, eles foram para diferentes lugares, né? Eles tomaram rumos diferentes. Por quê? A palavra divórcio quer dizer isso, né? Tomar rumos diferentes, direções diferentes. Direções diferentes. Já repudiar, a palavra repúdio, né? A Bíblia fala sobre repudiar, quer dizer se opor, ou em caso conjugal, rejeitar o cônjuge. Ou seja, eu não quero mais, eu não gosto mais de você, eu te desprezo, né? Olha, você me dá nojo. E aí o que é que acontece? O repúdio. Aquela pessoa está repudiando. Aí nesse caso, a pessoa pode pedir o divórcio. Pode pedir o divórcio, né? É interessante, né? Oi? Eita Jesus! Então, irmãos, o divórcio é essa questão. Os dois chegarem e dizer, ó, tu vai viver tua vida, que eu vou viver a minha, né? Já o repúdio é diferente. É você, olha, não gosto mais de você. Para mim você morreu. Não quero ter mais relacionamento com você. Se vire. Isso aí é repúdio, né? Isso é repudiar a pessoa, né? O casal não pode viver... Sim, peraí. Legalmente falando, a separação não necessariamente é um divórcio. Veja só, a separação não é necessariamente um divórcio. Porque o divórcio é o quê? É um ir para um canto, outro ir para o outro. Mas existem pessoas que estão dentro de casa e que estão separados, né? Tem uma criança que vem para cá no sábado, que os pais dela vivem dentro de casa, mas são separados. Não estão divorciados. Por quê? Porque eles estão dentro da mesma casa, mas estão separados. Separados, né? E aí eu não sei a história, mas não sei se houve repúdio, porém os dois ainda estão dentro de casa, mas estão separados, né? Então vamos lá. Mas todo divórcio subtende separação, né? Todo divórcio realmente, o que vem primeiro é a separação. Você quando não quer mais, né? Não quero mais, aí já estão separados. Aí depois de, toma o teu rumo que eu tomo o meu, aí já vem o divórcio, né? O casal não pode viver sem diálogo. E aqui ele vai dar uns conselhos, né, pra gente. O casal não pode viver sem diálogo, sem compartilhar a vida, sem relação sexual. E mesmo assim, se considerar como digno de honrar o casamento segundo Deus. Eles também não podem se declarar divorciados, estando apenas separados corporalmente, né? Ou seja, sem ter relações. Inclusive em casos de separação, antes do divórcio, que a igreja precisa ser comunicada para mediar o conflito, seja para a restauração do casamento ou concessão para o rompimento. A separação não extingue um vínculo matrimonial e nenhum divórcio pode ser considerado legítimo sem um julgamento com parecer definido pela igreja do Senhor para seus membros. Esse procedimento impede alguém de casar com uma pessoa em adultério ou tornar a outra pessoa também adúltera. Aqui ele está trazendo a questão da igreja. Nós, como igreja, como é que a gente deve tratar esses assuntos? Porque existe problema dentro da igreja também, tá, irmãos? Existe problema dentro da igreja. De pessoas que estão vivendo na mesma casa. Eu conheço um casal que ele é crente. A mulher se dizia crente, mas agora diz que não é mais, né? E aí o que acontece? Os dois estão vivendo dentro de casa, mas estão separados. Estão separados. Então, a igreja sabe disso.
Então, a igreja, de alguma forma, tem que procurar solucionar esse problema. Por quê? Porque esse casamento, com esse problema, vai trazer problemas espirituais para a pessoa que está passando por isso. Então, a igreja, o cara é membro da igreja. Ele é membro da igreja. Então, a igreja tem que ajudá-lo a tomar a decisão correta. Se tem como conciliar as partes, se tem como dar um jeito, ou se não tem, chegar ao divórcio da melhor forma possível e entender o que vai acontecer depois do divórcio. Vamos usar um exemplo aqui. Tem um casal que está na igreja, só que aí eles dois estão separados. Muito mal se fala, estão dentro da mesma casa. Os dois são crentes, muito mal se fala, não é isso? Muito mal se fala. Só que tem a parte, vamos supor, tem um homem que ele faz tudo pelo casamento. Ele quer ter relações com a mulher, ele quer conviver com ela, mas a mulher não quer. A mulher não quer. A mulher não quer saber mais dele, não quer ter mais relações com ele, muito mal fala com ele, mas porém não quer sair de casa. Quer estar lá. Então, quando a igreja fica sabendo disso, a igreja tem que chamar, se os dois forem crentes, a igreja tem que chamar os dois. Como é que é esse relacionamento de vocês? A gente ficou sabendo e tal, então a igreja tem que tomar atitude. Se a mulher disser, não, olha, eu não quero mais ele, está em casa, mas... E ele quer conviver com ela, mas ela não quer, então o que é que acontece? A igreja vai dizer, ó, se você está vendo que não tem mais como, não quer, então vocês não podem viver assim. Vocês têm que se divorciar. Por quê? Se divorciando, o que é que vai acontecer? A mulher que não quer mais viver com ele, não pode casar novamente. Não pode ter outro relacionamento, porque é ela que não quer. Ela está repudiando ele. Ela não quer mais ter relação com ele. Ela não gosta mais dele. Então ela está querendo se separar. Então ela não pode ter mais relacionamento com nenhum homem. Se ela casar com um homem, ela vai estar pecando. Se ela ter relacionamento com outro homem, ela não tem como ter comunhão com Deus. É isso que Jesus ensina, é isso que a palavra ensina, foi o texto que a gente leu. Porém, o homem que queria conviver com ela, mas ela não quis, ele está livre. Ele está livre para um novo relacionamento. Por quê? Porque quem quebrou a aliança não foi ele, foi ela. E vice-versa, né, irmãos? E vice-versa. Da mesma forma, o homem não quer mais conviver com a mulher. Repudia a mulher. Então, chega-se a esse consenso. Então, ó, tu separa, porém, ele não pode ter mais relacionamento com nenhuma mulher. Se ele tiver, ele vai estar pecando. E ele não pode estar em comunhão com a igreja. Ele não pode tomar ceia. Se ele casar, né? Se ele ficar solteiro, ele pode tranquilamente. Porém, se ele arrumar uma outra mulher, ele tem que ser eliminado do rol de membro da igreja. Porque ele não está em comunhão com Deus. E é sério isso. Isso é tão sério que isso interfere na vida espiritual das pessoas. Aconteceu um caso lá em Guarabira, que... É porque existem muitos casos, né? Mas aconteceu um caso com um conhecido nosso. Eles viviam, então o que é que acontece? Ele queria conviver com a mulher, só que a mulher tinha muito ciúme dele, né? Muito ciúme e tal. Então chegou um dia que a mulher disse, olha, toma teu rumo que eu vou tomar o meu. Ele disse, tá certo, você não quer mais conviver comigo, eu vou fazer o quê? Então ele separou-se da mulher, se divorciaram, foram para o juiz lá, se divorciou. Ela hoje ainda é solteira, está na igreja, né, em uma outra igreja, não mais na mesma, mas ela foi para outra denominação. Continua servindo ao Senhor, só que ela não teve mais relacionamento com nenhum homem. Porém, ele se casou novamente. E está muito feliz. E não tem problema nenhum. Por quê? Porque ele queria conviver, foi ela que não quis mais ele. Entendem, irmãos? Nesse caso aí, a Bíblia permite que uma das partes tenha um relacionamento, né? Um outro relacionamento. Somente nisso. Qual é a outra
A outra questão que a Bíblia fala também, que você pode se divorciar, é quando há traição, né? Isso aí é bem claro, né? Se um dos lados lhe traiu, aí você pode se separar, né? Quem traiu, se é um crente, ele tem que se pedir perdão à igreja, mesmo que eles se separem. Se o cara que teve o homem, vamos supor o homem, né, que adulterou, ele adulterou, a mulher não quis conviver mais com ele, se divorciaram. Se ele pedir perdão à igreja, ele pode continuar como membro da igreja e não ter mais relações com outra mulher. A única mulher que ele pode é se ele quisesse voltar para a mulher e a mulher o aceitasse. Que foi o caso da irmã Marlene, né? O caso da irmã Marlene, que ela aceitou. Não é isso? Nesse caso, o irmão lá, ele não poderia continuar como membro da igreja. Né? Pronto. Ele não pode estar em comunhão com a igreja. Não poderia estar, né? Nessa época, né? Eita, Jesus. Eita Deus, a senhora segurou muito o tombo, hein? Jesus. Mas aí, nesse caso aí, vamos ao caso da irmã Marlene. Se ela quisesse se separar dele, ela estaria errada? Não. Hoje ele reconhece, né? Pronto. Isso é bom ele reconhecer, né? Porque se chama arrependimento, né? E ele hoje pode ter comunhão com Deus, comunhão com a igreja, porque ele sabe o mal que ele fez para ele mesmo, né? Mas quando isso aconteceu lá atrás, se a irmã quisesse se separar dele, podia ter se separado, podia ter casado novamente com outro homem, não teria problema nenhum para ela. Porque a Bíblia dá essa margem, né? Não, mas assim, só um exemplo, né, irmã? Só usando a senhora como exemplo. Então, é nesses casos que a Bíblia ela dá margem, né? Agora, deixa eu trazer algo aqui que eu acho importante a gente pensar também. Em questão, irmãos, em questão de quando o homem bate na mulher. O que é que vocês acham? A mulher pode se separar do homem ou não? Quando o homem bate na mulher, a mulher, ela tem que continuar com o homem ou ela pode se separar do homem? E aí, irmãos? Oi? Isso. Caso de violência, né? Porque aí, na verdade, quando o homem bate na mulher, ele está quebrando o juramento, né? De respeito, de amor. Então, ele quebra a aliança. Então, quando ele quebra a aliança, aí a mulher tem total liberdade de não continuar mais casado com um cara que está espancando, batendo, né? Porque aí ele está quebrando a aliança diante de Deus. Porque, primeiro que tudo, ele de lá respeitar, né? Respeitar, amar, né? Tem os juramentos que se faz, né? Então, quando eu bato na minha mulher, eu não estou respeitando ela, eu não estou amando, pelo contrário, né? Eu estou a odiando. Mesmo que alguém diga que está batendo por amor, por ciúme, né? Mas não é, irmãos. Ele está quebrando a aliança, então, está quebrando o pacto. Então, nesses casos também, eu creio que pode se separar, né? A mulher não vai viver com um cara que está ali espancando, né? Oi? Isso não é amor, não. Isso não é casamento, não, né? Oi, Cláudio? Não é casamento. De jeito nenhum, né, Cláudio? Isso. Pronto, então vamos ver outra coisa aqui. A questão para a gente concluir aqui, ponto 2. O princípio da estabilidade do matrimônio segundo a vontade de Deus. O casamento tem sua origem em Deus, né? Deus quem criou o casamento. Teve um tempo passado que veio um irmão para cá, que a esposa dele é doida para casar. Mas ele diz que casamento quem criou foi o homem. Esse negócio de casamento quem criou foi o homem. Aí ele veio conversar comigo, né? Eu disse, não, irmão, o casamento quem criou foi Deus. Não,
Deus criou a união. Eu digo, e a união é o casamento. Não, mas porque esse negócio de ter que casar na igreja, ter que casar no juiz, isso aí é coisas de homem. É coisa de homem. Eu digo, é coisa de homens, mas que a Bíblia dá margem para isso. Né? Pode ver que o próprio Jesus falou sobre o casamento, irmão. Falou sobre divórcio, falou sobre casamento, então é algo bíblico. É algo bíblico. Eu disse, qual o problema de você casar? Só porque foi algo que o homem criou? Pois se fosse assim, irmão, a gente não ia ter nada, porque tudo que os homens criam a gente usa. E não tem nada de errado. Eu acho que falta um pouquinho de humildade na pessoa, né? Qual o problema de se casar? Não tem problema nenhum, né? Porque, na verdade, quem criou o casamento é porque eu acho que estão confundindo a palavra, né? Porque, assim, não, casamento. Na Bíblia não tem. Em nenhum canto dizendo, você precisa casar. Você tem que casar. Com essa palavra casamento, né? Mas quando eu falo em união, deixará o homem, né? O seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, isso é um casamento. Né? A palavra vem de casal, ou seja, homem e mulher, casamento, estão se unindo. União, casamento, união é a mesma coisa. Aí por um significado de uma palavra, aí eu dizer, não, eu não aceito o casamento. É a mesma coisa que acaba de dizer. Oi. Pronto, foi até bom a irmã ter falado isso aqui. Olha, a nossa denominação, a nossa igreja, ela aceita o quê? A irmã, ela, digamos que João não queira se casar com ela. João não quer se casar com ela. João não é crente. Ela já vivia com João antes de se converter. Então a nossa igreja aceita que você seja batizada, que você se torne membro da igreja. Por quê? A não ser que João queira casar e você não quisesse. Aí já era o contrário, né, irmãos? Mas como você quer casar, vamos supor, e João não quer, ou não pode, por algum motivo, você diante de Deus está livre, porque você quer. Então, diante da igreja, a gente tem essa justificativa. Você pode se batizar, você pode, se batizando, tomar a ceia, justamente porque Deus sonda o seu coração, Deus sonda o nosso coração. Tem um caso lá na igreja desse caso aí, né, Marcelo? Pronto, do irmão Marcelo. Quando o irmão Marcelo se converteu, Rafaela, que era a esposa dele, não era crente. Não era crente. Então, o Marcelo começou a ir para a igreja e o pastor, e aí, Marcelo, vai se batizar? Não? Ele disse, mas pastor, eu posso me batizar? Aí o pastor disse, pode, meu irmão, por que não? Não, porque minha esposa não é crente e assim, a gente não é casado. Aí ela disse, ela quer casar com você? Aí, na época, ela não queria, né? Na época, ela não queria casar com ele. Aí o pastor disse, não, então, meu irmão, o senhor pode tranquilamente se batizar. Diante de Deus você pode se batizar, porque é a outra parte que não quer, mas você que gostaria. Então, foi até bom você ter trazido isso aí, porque às vezes há uma confusão, irmãos, dentro da igreja por causa disso. Tem muitos irmãos dentro de igrejas que não são batizados, não tomam ceia por causa disso. Certo, pronto. A gente sempre tem batismo no final de ano, né? Sempre tem batismo no final de ano. Então, assim, a gente aceita esses casos, né? Esses casos específicos, né? Como é que se diz? É uma... Tem uma palavrinha aqui que se diz, né? Exceção, isso. É uma exceção. Isso, muito obrigado, Márcia. E ele no caso, ele não se converta, né, e queira casar, quem sabe, né? É bênção, né? Eita, era bênção. Mas os irmãos estão entendendo, né? Isso pode ter isso dentro da igreja também. Se você for cristão e a outra pessoa também... Não, aí não pode, porque aí você fez consciente, né? É diferente. É diferente.
que você fez consciente. Quando você é consciente, já é outra história, né? Quando você peca, consciente que pecou, é pecado. Tchau. Não tem para onde correr. E querer inverter, né, a situação. Isso. É específico, muito bem. Então vamos lá. O matrimônio é de fato uma instituição divina e precisa ser estável e protegida pelas leis do Criador. A permanência dessa aliança se estabiliza primeiro pelo compromisso irremediável e atemporal do casal, ou seja, em todo o tempo, né? De eleitos com os votos matrimoniais feitos diante de Deus, do Deus Trino. Só voltando um pouquinho à questão do irmão, né, que não aceita por causa da palavra, né, do casamento. Então, assim, por exemplo, na Bíblia não tem a palavra trindade, tem? Não tem, né? Não tem a palavra trindade. Mas a trindade existe? Existe. A mesma coisa desse irmão. Porque não tem a palavra casamento, aí não aceita casamento. Mas a Bíblia ensina, mostra ali que existe realmente o casamento, né? Bem, como deve ser o casamento? Para a gente concluir. Primeiro, macho e fêmea. Quando Deus criou lá no Éden já, né? Homem e mulher, macho e fêmea, né? Porque senão não é um casamento, é uma pareia. É uma pareia. Porque par pode ser homem e mulher, como pode ser homem, mulher e mulher. Mas, biblicamente, não é um par, é um casal, é um homem e uma mulher. Mas digamos que chegue aqui, irmãos, chegue aqui um casal de lésbicas. Duas mulheres chegam, visitam aqui a igreja e elas querem se converter. A gente quer seguir a Jesus aqui. Mas a gente quer seguir Jesus do nosso jeito. A gente quer continuar junta uma com a outra. A gente vai aceitar, irmãos? E aí? Chega aqui duas mulheres, elas são lésbicas. Senta aqui, ouve a palavra, aí começa a visitar a igreja. Tal, gosta. Aí chega a gente quer aceitar Jesus. Porém, a gente quer continuar juntas. E aí? Acho que não. Muito bem. Vocês querem aceitar Jesus? Beleza. Glória a Deus. Agora vocês vão ter que ter uma nova vida. Qual é a nova vida de vocês? Vocês vão ter que se separar. E você vai lutar agora contra si mesmo. Você vai lutar agora contra si mesmo, porque embora você tenha desejos por outra mulher, você não pode mais ter uma mulher. Mesmo que você não queira ter relações com um homem, porém com mulher você não pode ter. Da mesma forma é um homossexual, irmãos. Olha só, um homossexual pode se converter? Pode. Pode se converter. Quer dizer que se ele se converteu, ele vai deixar de ter desejo por homens? Provavelmente não. Ele vai viver uma luta constante. Porém, ele não vai querer, porque ele sabe que não pode. E que ele quer agradar a Deus. Não é obrigado a casar, não. Porque possa ser que ele não queira uma mulher. Ele vai continuar solteiro. Vai continuar solteiro. Olha, a diferença... Deixa eu abrir aqui para terminar, porque esse assunto está tão bom. Olha, a diferença do homossexual, para mim, é somente um. Eu desejo mulher. E ele deseja homem. A diferença é só essa. Porque os dois, pronto, se eu desejar uma mulher que não seja minha, eu estou o quê? Adulterando. Eu estou pecando. Pode acontecer? Pode. De eu ver uma mulher e desejá-la. Eu sei que eu estou pecando. Como pode acontecer com um rapaz que era gay, se converteu e que agora, quando vê um homem, sente atração, mas ele vai lutar contra isso. Eu não posso. Eu não posso. Entendeu? Então, a igreja pode aceitar homossexuais, lésbicas, entendeu? E aí, Deus vai trabalhando no coração deles. Deus vai trabalhando. Infelizmente, muitas igrejas não estão preparadas para receber esse tipo de pessoas, sabia? Acepção de pessoas, muito bem. Olha,
Eu certa vez estava evangelizando um homossexual. E o que eu estava falando para ele? Eu estava falando que ele é pecador, como qualquer outra pessoa. Eu estava falando que ele precisava de salvação, como qualquer uma outra pessoa. Que as lutas que ele tem, qualquer outra pessoa tem. Os desejos que ele tem, qualquer outra pessoa tem. Se ele deseja um outro homem, porém um homem deseja outra mulher, é pecado do mesmo jeito, né? É pecado do mesmo jeito, cada um com a sua luta. Porém, se eu dizia para ele, né? Paulo, o nome dele, mas não tem problema, porque aí eu dizia para ele, Paulo, se você entregar a sua vida a Jesus, Deus vai mudar a sua vida. Ele vai lhe dar um novo viver. Você vai ter paz, vai ter alegria, você vai perceber que aquilo que você acha que é o certo, você vai perceber que é o errado. E aquilo que você está achando que é errado é o certo. E Deus vai abençoar grandemente sua vida. E ali, irmãos, no diálogo que a gente teve, ele se emocionou, ele abriu o coração. E foi muito bom, nunca mais eu avistei, né? Ele. Mas assim, é assim que a gente tem que evangelizar. Eu não tenho que dizer para o cara, não, rapaz, deixe de ser homossexual, não. O que eu tenho que dizer para ele é, se converta, entregue sua vida a Jesus, deixe o seu pecado. Entende, irmãos? Como para qualquer outra pessoa, porque quem vai trabalhar no coração do homem é Deus. Quem vai mudar a nossa vida. Olha, tem pessoas que são viciadas em droga. Em droga. Que quando se converte ainda tem aquela tentação, mas Deus sustenta. Tem pessoas que são viciadas em prostituição. Homens são viciados em prostituição. Quando se converte, Deus vai trabalhar na vida dele e ele vai deixar aquilo. Tem mulheres que são viciadas em mentira, em inveja, em soberba. Quando se converte, Deus vai trabalhando na vida dessas pessoas. Então não há diferença, irmãos. Tudo é pecado. E quem transforma o coração do homem é Deus. É isso que a gente precisa aprender. A gente tem esse mal de ver um homossexual, uma lésbica, e querer dizer, não, porque tu é homossexual, tu vai para o inferno. Não, porque tu és lésbica, tu vai para o inferno. Não, porque você é pecador, se você não se converter, você vai para o inferno. Essa é a mensagem do Evangelho. Se arrependa dos seus pecados, venha para Jesus que você tem a salvação. Essa é a mensagem para qualquer pessoa. Pobre, rico, preto, branco, alto, baixo, magro, gordo, qualquer outra pessoa. Né? Amém? Que Deus nos abençoe. Né? Tinha algumas coisas mais aqui, mas a hora foi embora, né? Mas os irmãos entenderam a questão do divórcio, questão de separação, e é muito importante a gente aprender sobre essas coisas. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos concluir, né? Concluir essa lição. Próxima semana, se Deus quiser. Gostaria de pedir a você o seu like para o nosso canal no YouTube da Igreja Evangélica Congregacional de Araçagi. Dê o seu like, compartilhe, tá certo? Nosso canal tem o objetivo de, primeiro que tudo, a pregação do Evangelho. Nós, que somos da Igreja Congregacional, queremos pregar sempre a verdade para você. Nós pregamos o Evangelho e nesse canal nós iremos colocar mensagens, hinos de louvor e adoração ao nosso Deus e outras coisas mais que vai, com certeza, fazer você crescer espiritualmente. Então, entre no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe, que com certeza será bênção para a nossa vida, como também para a sua.